satisfação, é muito bom poder falar com você. Pode chegar, o programa Quatro Linhas está no ar, Debate Bola, essa bola que não para. A renovação da comunicação esportiva está na área e vamos apresentar na onda do hip hop para aumentar o nosso ibope. Vinícius Faustini, o tempo e o placar, Diário de um Salafrário chegou para eternizar. Salve, Flávio! A semana ficou marcada por 2 jogos, pelo menos, que demoraram para acabar. Ontem, o Flamengo derrotou o Bangu com um gol depois dos acréscimos indicados originalmente por Djalma Beltrame. Também aos 50 minutos, o Grêmio marcou seu gol de empate, que levou a partida com o Caxias para os pênaltis na decisão da Taça Piratini. O Grêmio sagrou-se campeão. Essa atitude do árbitro Márcio Chagas da Silva foi vista como: vamos terminar até empatar, porque os gremistas ganharam nas disputas de penalidades máximas. Essa reclamação é justa? Beleza, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Fernando Diniz tabelando de primeira na cara do gol, ele não marca bobeira. Bom, Flávio, Vinícius, amigos, é sempre um prazer falar com vocês. Bom, gente, meu destaque também, infelizmente, vai para as arbitragens, né? A arbitragem do jogo do Fluminense, péssima, porque o Ricardo Berna se adiantou claramente na hora da cobrança do pênalti a favor do América, tanto é que o Jorge Rabelo, diretor das arbitragens do Rio, já afastou, né, o árbitro do jogo do Fluminense. A arbitragem do jogo do Vasco e Duque de Caxias também muito ruim, errou em muitas interpretações de lances de faltas, tanto a favor do Vasco como a favor do Duque de Caxias, e a arbitragem de Bangu e Flamengo também muito ruim. Deixou de dar várias faltas a favor do Flamengo, né, principalmente nas imediações da grande área, e, na minha opinião, o pênalti a favor do Bangu não existiu em cima do Pipico. O pênalti a favor do Flamengo é uma outra história, é discutível, eu acho que houve, né, mas é discutível. Tá certo, agora deixa comigo, fé em Deus, vamos chegar. Eu sou o Flávio de Sá, a comunicação está no ar. O meu destaque vai para o Adriano Imperador, que pode ser positivo ou negativo. Poderá ser a última chance do Imperador mostrar o seu bom futebol? Ou será que ele em breve vai se tornar um ex-jogador em atividade, como mostrou na Roma? Nenhum gol, uma contratação milionária. E apenas 8 jogos, né? E apenas 8 jogos. Contusão no ombro, ele está de volta no Brasil. O Flamengo já praticamente fechou as portas para o Imperador. Vamos aguardar em que time o Adriano vai jogar. Polêmica à vista, já começo com os debatedores. E aí, gente, que time que o Adriano pode jogar? Olha, não sei se o Adriano tem vaga em algum time daqui não. Do jeito que ele está, há 10 meses ele não faz um gol. E da maneira como ele está jogando, como é o comportamento dele, você não contrata um Adriano, você contrata um Adriano com vários problemas. Isso eu acho muito complicado. O Flamengo fez bem fechar as portas para ele. Acho que o time do Flamengo está muito bem armadinho. E está bem servido de atacante, né? Muito bem servido. É porque o Flamengo, assim, ele teoricamente precisaria de um centroavante, né? Mas tem o Vanderlei lá, né? Que é uma aposta, mas é uma aposta que já fez 4 gols no Campeonato Carioca, né? E o Diego Maurício também. E o Diego Maurício não é tanto centroavante, mas faz os golzinhos dele também, como o caso de ontem, né? Tem o Negueba. Sim. Tem o David, que também tem uma certa experiência. O Negueba e o David já não são tão centroavantes assim, né? O Diego Maurício é mais forte fisicamente, principalmente que o Negueba, né? O problema do Adriano é que ele já veio com muitas regalias pro Flamengo, né, da última passagem dele. Tá certo, foi campeão brasileiro, mas foi artilheiro. Mas as muitas regalias que deram para ele, hoje em dia eu acho que não cabem. Até mesmo porque o Ronaldinho Gaúcho, que é o atual ídolo rubro-negro, está vindo com uma humildade tremenda. E o Thiago Neves também, né? Sim, bastante. Que é o vice-ídolo, né? Assim, né? Mas será que também não é por causa do Vanderlei Luxemburgo, não? Pode ser. Porque o Vanderlei Luxemburgo
gosta de ser um pouquinho de estrela também, né? E como? Estava falando com o Fernando fora do ar. Mas que ele tem razão, tem. Santos pode ser uma boa? Olha, Neymar e Adriano com Ganso armando as jogadas. Olha, o Neymar já abriu as portas do Santos para ele, né? E o Santos já indicou que está meio que querendo o Adriano. Mas o Gilmar Reinaldo disse que só em 45 dias, né? Que é o prazo da recuperação dele. Ontem na Rádio Globo de Minas também anunciaram que ele iria para o Atlético Mineiro, fazer dupla de ataque, talvez com o Diego Tardelli. O Tardelli foi embora para a Rússia. Ah, é verdade. Ou com o Jobson. Adriano e Jobson, que são jogadores tão polêmicos. Imagina ele. Rapaz. Olha. E agora seria um problemão pro Dorival Júnior, né? Também, que criou uma certa polêmica com outro jogador polêmico, né? Neymar. Exatamente. Vamos embarcar para a terra dos Pampas, Campeonato Gaúcho. Temos um campeão, Vinícius? Temos. Campeão do primeiro turno, né? Campeão do primeiro turno. O Grêmio é campeão da Taça Piratini. O time levou 2 gols do Caxias no primeiro tempo, um do Itaqui e do Gerlei, mas diminuiu o marcador. Itaqui, rapaz. Itaqui, ele mesmo, aquele. Mas depois de tomar 2-0, diminuiu o marcador a 2 minutos do fim do tempo regulamentar, com o gol de William Magrão. Bom jogador. E aos 50 fez o gol de empate com o Rafael Marques. Aquele mesmo, torcida do Botafogo. Não é o repórter da Rádio Globo. A decisão foi para os pênaltis e Vitor, o goleiro da seleção, brilhou defendendo 2 cobranças e garantindo a vitória por 4-1 na sequência de finalidades máximas. O Grêmio é campeão do primeiro turno. O Caxias, aliás, voltou a demonstrar a incapacidade de bater pênaltis, né? Caxias e São José, 2-1 para o Caxias, né? 10 cobranças de pênalti. E dessa vez o goleiro André Sangalli não pôde se consagrar. É verdade. A Taça Farroupilha já começou com uma desordem no calendário. Tivemos jogos nessa quinta, no grupo 1. O Internacional venceu por 4-0 o Ipiranga. O Lajadense venceu o São José por 2-0 e o São Luís e a Universidade empataram em 0-0. No grupo 2, o Santa Cruz derrotou o Pelotas por 1-0, o Veranópolis venceu por 3-2 o Internacional de Santa Maria e o Cruzeiro deu uma surra de 8-0 sobre o Porto Alegre, o time do Assis. É o Cruzeiro que vai muito bem, obrigado, no Campeonato Gaúcho, né? Já chegou às semifinais, né, do primeiro turno. É verdade. E lá é o inverso daqui, né, do Campeonato Carioca, né? Os times são divididos em 2 grupos, mas lá no primeiro turno eles jogam um grupo contra o outro e no segundo turno jogam dentro do mesmo grupo. Exatamente. Só que nessa rodada o Grêmio e o Caxias não vão jogar. Quer dizer, acabou o turno numa quarta, quebrado, né? Estreou o turno numa quinta. Os jogos do Grêmio, que seriam marcados para essa estreia, só vão acontecer no dia 30 de março. Tá certo. Campeonato Paulista. Vamos nessa? Vamos lá. Competição emboladíssima, mais equilibrada que o Brasileirão. Temos 4 times com 25 pontos ganhos. Adivinhem quais são? O São Paulo é o líder, venceu por 2-0 o Ituano. O Corinthians perdeu a liderança isolada quando foi derrotado por 1-0 pela Ponte Preta. O São Paulo é o líder absoluto porque tem uma vitória a mais. O Corinthians, aliás, perdeu a invencibilidade, né? Exatamente. O Santos derrotou a Portuguesa por 3-0. Grande atuação do Neymar. 2 gols e um passe para o gol do Léo. E o Palmeiras, de virada, venceu o Mojimirim por 2-1 fora de casa. Enfim, o Valdívia decidindo uma partida. Venceu o Noroeste. Noroeste. Venceu o Noroeste. Golaço do Valdívia de falta. E o passe açucarado, né, para o gol da virada. Então, que não sou eu. Vinícius que não sou eu. Então, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras. Completando a lista das quartas de final, Ponte Preta,
Mirassol, que foi goleado por 4-1 do São Bernardo, o sol não nasceu para ele dessa vez. É verdade. O Paulista... Aliás, tomou 2 gols do Eliomar Bombinha, né? Bombinha. O São João ainda não chegou. É verdade. O Paulista venceu o Oeste por 1-0. Golaço de letra. E o Oeste é o 8º colocado, por enquanto completando as quartas de final. E a Ponte Preta, para mim, pode ser a surpresa aí nessas quartas de finais do Paulistão 2011. E a Ponte Preta está a 1 ponto desses 4, né? De São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Tá certo. Agora o campeonato mais charmoso do Brasil é o Estadual Cariocão 2011. Segunda rodada do Taça Rio, agora estamos tendo o duelo de um grupo contra o outro. Começando, o Nova Iguaçu perdeu para o Botafogo por 1-0, o jogo no Raulino de Oliveira. Jogo equilibradíssimo, hein? Bem duro, vou falar né? sobre ele daqui a pouco. O Fluminense venceu o América por 3-1, o Vasco derrotou o Duque de Caxias por 4-2 e o Flamengo venceu o Bangu por 2-1. Esses foram jogos envolvendo os 4 grandes. O Americano derrotou o Macaé por 2-1. O Americano vai se recuperando nesse segundo turno, né? Vai se recuperando, é vice-líder por enquanto. A Cabo Friense venceu o Resende por 2-1. Cabo Friense também se recuperando. É verdade. O Olaria derrotou por 2-0 o time do Boa Vista. O Nova Iguaçu, né? Não, o time do Boa Vista. O time do Boa Vista. A Volta Redonda derrotou o Madureira de virada por 3-2. Aliás, os pequenos bons, né? O Nova Iguaçu, o Boa Vista e o Resende perdendo, né? Exatamente. No grupo A, Flamengo e Americano são os 2 primeiros. O Flamengo tem 6 pontos, o Americano com 4. E no grupo B, Botafogo e Fluminense, que novidade, são os 2 primeiros empatados em tudo. Número de vitórias, número de gols marcados, número de gols sofridos, saldo de gols, em tudo. A coisa bem interessante. Tá certo. Recado final, Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai para o Grêmio, né? Que realizou o sonho da mãe do Renato Gaúcho, né? A mãe do Renato Gaúcho disse que ele seria o treinador, né, do Grêmio um dia e que ele seria campeão pelo Grêmio e aconteceu isso, né? Ele realizou o sonho, né? O primeiro começou turno com o pé direito, do campeão Campeonato Gaúcho. do primeiro turno, né? E o Grêmio tem tudo aí para fazer uma boa temporada, ter um bom time. Concordo. No meu recado final, finalmente alguém teve coragem de protestar no Rio de Janeiro sobre esse absurdo que é ter rodada no Carnaval. O Vanderlei Luxemburgo criticou esse fato e eu fico com uma pergunta. A federação realmente acha que em meio a essa folia toda, os habitantes do Rio de Janeiro vão pensar em ver futebol, ainda mais futebol de time grande contra time pequeno? Fica aqui minha pergunta para o internauta. Tá certo, tá certo. E o meu recado final vai para a iniciativa do Vasco da Gama em diminuir o valor dos ingressos. Acredito que se faz justiça. Time grande contra time de menor investimento, R$10 é o preço justo. E a torcida provou isso. 10 mil presentes, né? Foram mais de 8 mil pagantes. Um bom público em São Januário, uma quarta-feira de cinzas. 9h50 da noite. 9h50 da noite, parabéns. Com chuva. É um preço justo e está aí. O preço diminuído, o pessoal comparece. O Vasco que não perdeu a primeira rodada, o Vasco que não está se recuperando, a torcida mostrou que com um preço melhor pode chegar junto com o time em São Januário. É verdade. Certo? 4 linhas, bloco 1 fica por aqui e a parceria Eurodata Educação para o Mercado de Trabalho Multivida, a sua carreira profissional. Acesse já www.eurodata.com.br e descubra a unidade mais próxima de sua cidade. Valeu, satisfação? Satisfação. Total.